Oi, amados! Muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Então, ontem eu fiquei de vir passar um vídeo para vocês da semana de restauração. Infelizmente, eu tive alguns empecilhos e não consegui gravar o vídeo. Mas hoje eu estou aqui e nós vamos encerrar amanhã, porque na verdade eram 6 temas, né? Não eram 7. Então, de qualquer forma, a gente ia encerrar um dia antes de completar uma semana. Amados, o nosso tema de hoje é restaure a sua força. Bom, eu sei que muitas pessoas vão procurar ferramentas, né? Assim, ferramentas humanas, coisas que ajudem a resolver o problema rápido. Ah, não, Alessandra, eu não aguento mais, eu quero resolver logo, eu tô sofrendo demais, já passei por muita coisa. Até hoje você não me deu uma ferramenta para restaurar meu casamento, você não me deu uma solução. Bom, amado, se alguém der uma ferramenta para você que funcionar, né? Que você falar assim, nó, isso aqui foi batata. Então, glória a Deus por isso. Mas aqui, a minha preocupação é trazer para vocês aquilo que foi edificante na minha vida, sabe? É trazer para vocês a restauração em Deus, aquilo que Deus faz com a gente, no individual, no secreto, né? No secreto. Então, eu não quero que fique uma coisa meia boca, ou eu não quero jogar pra cima de vocês uma coisa que, sinceramente, igual as pessoas falam, não, ora, jejua, e tantas pessoas fizeram a mesma coisa, estavam no altar do Senhor se entregando e não obtiveram sucesso naquilo que quiseram. Antes, receberam uma outra resposta de Deus, porque Deus, amados, Ele é um Deus que sonda corações. Deus, Ele não vai te entregar, por exemplo, uma pessoa que Ele tá vendo que tá com um coração mau, um coração endurecido, entendeu? Deus, Ele quer fazer na sua vida uma coisa que Ele sabe que vai ser boa, que vai ter uma pessoa fiel do seu lado, uma pessoa que vai te amar, uma pessoa que vai cuidar de você. Deus não vai te dar qualquer trapo, né? Amados, veja bem, na nossa vida a gente passa por muitas circunstâncias e como eu venho falando a semana inteira, essas circunstâncias, elas tendem a ferir algumas áreas da nossa vida. O divórcio é uma circunstância tão terrível que ele tende a ferir todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Ah, não, Alessandra, até que eu não fiquei tão assim no meu divórcio, não. Ai, glória a Deus, né? Agradeço ao Senhor, levanta as mãos para os céus. Mas eu vou falar para você, tá? O divórcio, ele é uma maldição tão terrível que ele fere todas as áreas da nossa vida. E o inimigo aproveita esse momento de fragilidade em que nós estamos para abalar ainda mais, para destruir ainda mais. Ele se aproveita. Mas enfim, amados, em se tratando de circunstâncias, nós também aprendemos que nós temos alguém que soube e conseguiu lidar com todas as circunstâncias que surgiram na vida dele, com tudo aquilo que foi imposto para ele, que apareceu para ele, ele conseguiu lidar. E nós temos ferramentas na palavra de Deus para lidar com as situações, mas também aprendemos com ele, que é Jesus, que lidar com a situação nem sempre quer dizer ganhar a vida de alguém. Nem sempre quer dizer que eu fazer a coisa certa, ou eu orar, ou eu jejuar, significa que o outro vai se arrepender. Até porque Jesus pregava o arrependimento e se arrependia quem queria. Então esse fardo vocês têm que tirar das costas de vocês, porque os religiosos impõem esse fardo nas nossas costas. E nós não podemos carregar o fardo de salvar outra pessoa. Porque a salvação, ela não depende do que eu desejo para outra pessoa, mas do que a pessoa deseja para si mesma. Entende, amados? Porque você não tem como renunciar pela outra pessoa algo que ela precisa renunciar. Você não tem como se arrepender de algo que a outra pessoa precisa se arrepender. Não tem como eu tomar uma decisão por outra pessoa. É ela que precisa se decidir. Então vamos lá. Em se tratando de fortalecimento, as circunstâncias elas tendem a nos cansar, a nos exaurir.
elas tendem a nos desanimar de tal maneira que a gente olhe para a circunstância e fala, ah, não, quer saber? Ah, eu não aguento mais, eu desisto disso, eu tô cansado. E amados, até mesmo durante o casamento vão acontecendo muitas circunstâncias, muitas coisas, em que a gente... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Esbarrei aqui sem querer. Em que a gente tende a realmente desanimar. Quantas vezes, por exemplo, durante o seu casamento você virou e falou assim, ah não, eu tô cansada disso, eu tô cansado disso, eu não aguento mais viver isso. Porque faz parte da nossa vida sermos sugados, oprimidos, opressos, sabe? Então, diversas circunstâncias vão se levantar para nos cansar e esse cansaço tirar as nossas forças para que nós não possamos lutar. A palavra vai dizer que quando Jesus ele se aproxima de Pedro, né, pela primeira vez, Pedro, Tiago e João, eles estavam voltando de uma pescaria, estavam se encontrando com Zebedeu na beira da praia, e aí Jesus pega e fala com eles, olha, vai pescar, entra no barco e vai pescar. Só que a palavra vai dizer que Pedro, ele, além de estar cansado, porque eles viraram à noite tentando pescar e não conseguiram pescar nada, ele estava desanimado, frustrado, chateado com a situação. E aí Jesus vira para ele e fala assim, volta pro mar e vai pescar. Aí, amados, como é que faz numa situação como essa? Imagina que veio uma circunstância que se levantou na sua vida, como se levantou na vida deles, de algo que talvez você já estava acostumado a resolver, você já estava acostumado a lidar. Mas veio essa circunstância que te cansou, te desanimou, te exauriu, sugou todas as suas forças. Mas aí Deus vira para você e fala assim, filho ou filha, eu quero que você faça isso para mim. Mas a palavra também vai dizer que quando Pedro ouviu aquela ordem que veio de Jesus, as forças dele foram restituídas e ele voltou para o mar. E ele pescou, meu Deus, e ele pescou de encher as redes, ele pescou muitos peixes. O que eu aprendo? Que não é a questão não é só eu sair para fazer aquilo que eu já tenho costume de fazer, para fazer aquilo que eu já sei fazer, o hábito que eu tenho de fazer. A questão é eu estar alinhada com a vontade de Deus. A questão não é só ficar orando pela restauração do meu casamento. A questão é se essas orações estão alinhadas com a vontade de Deus. Se o meu casamento estava alinhado com a vontade de Deus. A questão não é só ficar orando pela conversão do fulano de tal. A questão é, isso está alinhado com a vontade de Deus, mas Deus quer que todos se salvem, sim. Mas a palavra também vai falar dos filhos da perversidade, os perversos, aqueles que são de raiz má. Por exemplo, Ismael, ele era mau, ele veio dessa raiz de perversidade. E vocês não vão ver ninguém Deus mandando ninguém ir lá para poder ficar pregando para ele, ficar falando para ele, ó, se converta, se arrependa. Porque Deus já conheceu o íntimo, amados. A palavra vai dizer que Deus, ele não vê o exterior, a estética. Deus vê o coração. Deus não está olhando para o seu cônjuge como ele é por fora. Deus está enxergando o que está lá dentro, a intenção do coração. Olha, preste muita atenção nisso. Deus, ele vê a intenção do coração. O porquê que aquela pessoa fez o que ela fez. O que levou aquela pessoa a tomar a atitude que ela tomou. Então Pedro, naquela situação, mesmo cansado, exaurido, sem força alguma, ele ouve a palavra do Senhor, ele ouve a ordem que veio de Jesus. Ele nem sabia quem ele era, mas quando ele ouviu aquela palavra, fortaleceu ele e ele foi para o mar e encheu as redes de pesca com peixes. Então, amados, o que eu também aprendo? A palavra do Senhor me fortalece. Tudo aquilo que o mundo usa
para sugar as minhas forças, para me desanimar, para me desmotivar, para me fazer desacreditar de certas coisas, a palavra do Senhor me fortalece novamente. A palavra do Senhor me dá uma força nova, um renovo, para que eu volte para o centro da vontade de Deus e faça aquilo que Ele deseja que eu faça. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, só para a gente entrar aqui dentro do contexto direitinho, para vocês entenderem, e depois eu vou explicar melhor. Nós vamos ver uma atitude de Davi, que, irmãos, sinceramente, viu? Eu tô buscando em Deus aprender a ser mais como Davi e menos como Saul. Desobediente, teimosa, que fica sempre perguntando: ah, Deus, mas por que isso? Sabe? Eu tenho buscado, Senhor, me ensina a ser mais como Davi. Porque eu não quero ser uma mulher segundo o coração de Saul, sem arrependimento, sem mudança, sem transformação, rejeitada pelo Senhor. Eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que se arrepende, que se volta para o Senhor com o coração contrito e quebrantado, que muda, que gera transformação a ponto das pessoas olharem e falarem: meu Deus, o que aconteceu com a Alessandra? É isso que eu quero, sabe? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. E a palavra diz assim: E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e a Ziclag, e ferido a Ziclag, e a queimaram com fogo, e haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueram a sua voz e choraram, até que não tiveram mais força para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o Carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Preste atenção, amados. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. O que aconteceu aqui, amados? Os amalequitas haviam invadido Ziclag, que era uma cidade onde Davi estava habitando com as suas esposas, com os seus servos, com aqueles que o seguiam, sabe? Ele estava habitando em Ziclag. E aí o que aconteceu? Ele saiu e durante 3 dias ele esteve, e 3 dias depois, quando ele volta, ele vê que as mulheres e as crianças tinham sido levadas cativas. Amados, isso é muito forte. Isso é muito forte. Ele não saiu com um propósito ruim, amados. Ele não saiu com um propósito ruim. Ele saiu para um propósito que ele precisava ir. E ficou na cidade as duas mulheres dele e as suas filhas, seus filhos, e ficou também as esposas e os filhos e filhas de outras pessoas que caminhavam com ele. E a palavra vai dizer que quando eles chegam, que eles veem que as pessoas que eles amavam, a família deles, tinham sido levados cativos. Eles choram tanto a ponto de perderem as suas forças. Amados, isso acontece conosco. O inimigo, presta atenção, amados. Os amalequitas eram quem? Os inimigos.
os inimigos. E Davi estava habitando no meio do inimigo. Ele estava em Ziclag, que era uma terra dos filisteus. Porém, aqueles inimigos, eles estavam ajudando Davi. Mas aí vem um outro inimigo. Porque Deus, quando ele tem um propósito, amado, ele levanta até o seu inimigo para te ajudar. E aí Davi estava habitando ali, como eu disse, com suas esposas, seus filhos e aqueles que o seguiam. Mas aí veio um inimigo que levou cativo. Amado, o seu cônjuge, ele foi levado cativo pelo inimigo. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, seja lá quem for, alguém da sua família que você ama. E às vezes não precisa ser retirado do lugar onde estava. Mas quantos parentes, quantas pessoas que nós amamos estão cativas pelo inimigo? E a palavra vai dizer que quando eles chegaram lá, que eles viram que eles foram levados cativos. Sabe, eles não foram mortos, mas eles foram levados para o cativeiro. Eles pranteiam, eles choram. E eles clamam em alta voz por aqueles que eles amavam. E eles clamam e choram até perderem as suas forças. Esse é o nosso maior problema, amados. Quando nós não estamos com o coração alinhado com Deus, nós deixamos que a situação tire as nossas forças. Essa situação, ela vem e ela nos suga de tal maneira que nós pensamos que é normal, estamos apenas reagindo à circunstância. Como esse povo deve ter pensado, não, eu vou chorar porque é assim que eu preciso reagir, mas chorar não ia resolver o problema. Eles choraram até perderem as suas forças. Até que não tiveram mais forças nem para chorar. E a palavra vai dizer que Davi também lamentou. Davi também ficou triste com a situação. Mas ao contrário daqueles que estavam com ele, ele buscou se fortalecer no Senhor. Ele não desanimou, ele não desistiu. Ele não chorou até perder as forças. Não. Muito pelo contrário. Ele ficou muito angustiado. É o que a palavra vai dizer no verso 6. E pior ainda, a palavra vai dizer que aqueles que estavam com ele, caminhavam com ele, queriam apedrejá-lo. Ué, mas como assim? Mas não foi Davi que sequestrou ninguém, não foi Davi que levou ninguém cativo? Mas o povo perdeu as forças, e quando o povo perde as forças, o inimigo tem espaço, amados. O inimigo tem porta aberta para entrar e agir. E a palavra vai dizer que o povo falava em apedrejá-lo. Imagina, você já sofrendo pela situação de ter perdido também suas esposas, seus filhos e suas filhas, e aqueles que estavam caminhando ao seu lado, aqueles que se diziam amigos, aqueles que se diziam companheiros, viram pra você e sabe que você não tem culpa, mas vira pra você e fala, vamos apedrejá-lo. Ele merece a morte. Imagina o tamanho da angústia que Davi estava vivendo. E a palavra vai dizer que o povo falou em apedrejá-lo porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa da circunstância, por causa da sua família, dos seus filhos e filhas e esposas. Uma alma aflita, amados, ela dá lugar ou a Deus ou ao diabo. O problema das minhas forças se esgotarem é que aí o inimigo vem, porque ele sabe que eu estou fragilizada. É no momento do divórcio que o seu marido, sua esposa virou as costas para você e te deixou sozinho, que o inimigo vai agir. Por quê? Porque você está fragilizada. Porque você está fragilizado.
É nesse momento que ele vai mandar outras pessoas para atrapalhar você. É nesse momento que vem a amiga do serviço, o amigo do futebol, para atrapalhar você. E aí você vai contra quem? Contra aquele que você deveria estar apoiando, contra aquele que você deveria estar ajudando, contra aquele que você deveria estar abraçando, contra aquele que você deveria estar estendendo a mão. Não precisamos da nossa força, amados, só para lutar as nossas guerras. Precisamos da nossa força renovada no Senhor para lutarmos também as guerras dos outros. É muito fácil, no momento de fragilidade nossa, chegar numa igreja e o líder espiritual virar para nós e falar: vai orar, ora. Ora, você tem que orar e jejuar. Mas a pessoa não te estender a mão, a pessoa só te apedrejar, a pessoa só te acusar. Você precisa restaurar sua família. O que vai ser de você agora? Você vai ser conhecida como a divorciada, como o divorciado da igreja. As pessoas vão olhar para você com um olhar de julgamento. E essas circunstâncias vão sugando as suas forças, amados. E se vocês não estiverem com o coração voltado para o Senhor, se o coração de vocês não estiver voltado para o lugar certo, o inimigo vai conseguir te derrotar. A palavra diz que, porém, Davi, enquanto todos estavam ali voltados para a angústia da sua alma, enquanto todos estavam voltados para a aflição da sua alma, Davi, porém, ou seja, Davi fez diferente de todos aqueles que estavam ali. Você entende que é uma minoria que faz diferente? Você entende, amado? Tava lá todo o povo com Davi, mas só Davi. A palavra vai dizer que só Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi tinha um recurso, Davi tinha um Deus. E ele sabia que, independentemente de tudo que ele já tinha vivido, tudo que ele já tinha passado, toda a perseguição de Saul, tudo que tinha acontecido, a perseguição dos filisteus, tudo que tinha acontecido, ele só tinha tido vitória por meio de Deus. E ele sabia que em Deus ele poderia se fortalecer. Naquele momento, Davi se lembrou: eu não venci Golias pela minha força, eu não venci Golias pela minha capacidade, eu venci Golias porque eu clamei ao meu Deus, porque eu coloquei o meu Deus à frente da batalha, porque eu dei glória e honra ao meu Deus. E a palavra vai dizer que eles foram até os amalequitas e eles trouxeram de volta todos aqueles que tinham sido levados cativos. Se uma pessoa não se posiciona, se uma pessoa não tem o coração voltado para Deus, não é só a família dela que pode se perder, mas é a família de muitos outros que estão ao redor. Mas por causa do posicionamento de Davi em buscar se fortalecer no Senhor, ele conseguiu fortalecer aquele povo que estava aflito e desanimado e cansado, sem forças, que não tinha forças mais nem para chorar. E ele consegue renovar aquele povo a ponto de convencê-los a ir até os amalequitas e resgatar aqueles que tinham sido levados cativos. Alessandra, mas não tem outro método? Não, não tem outro método, me perdoe. O único método que eu vivi e que eu vi que é eficaz e que eu não troco por nada é a presença de Deus. É o fortalecimento que vem de Deus. Amados, eu fico aqui, eu falo com Deus, o que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Porque eu vivi tanta coisa. E eu fico falando: Deus, o que seria de mim
Se eu não tivesse o Senhor na minha vida, amigos me viraram as costas, líderes religiosos me viraram as costas. Foi muita gente, foi muita opressão. Foi muita coisa, foram circunstâncias terríveis. Que eu só pensava em desistir de tudo. Mas no meu coração eu sabia que eu tinha um Deus e que Ele era maior que as circunstâncias e que eu poderia me fortalecer nele. E eu demorei, amados, para perceber isso, para me lembrar disso. Pedi muito perdão a Deus, porque eu falei, Senhor, eu deveria ter me voltado para o Senhor antes. Deveria ter buscado me fortalecer no Senhor antes. Eu demorei meses para entender que tudo que eu precisava estava em Deus. E no momento em que eu me voltei para o Senhor, sabe? Foi imediato. Foi imediato. Foi eu me ajoelhar no chão da minha cozinha, chorar e falar, Senhor, me ajuda. Parece que naquele momento Ele me recarregou. Foi incrível. Eu imagino que foi isso que Davi viveu, sabe? A circunstância, amado, deixa eu falar com você. Deus, Ele não impediu que Davi fosse perseguido por Saul. Deus rejeitou Saul e Saul perseguiu Davi. Davi tocava para Saul, porque ele estava sendo atormentado por um espírito mau. E ele passa a perseguir Davi. Deus não impediu a circunstância da perseguição. Deus permite as circunstâncias para que possamos nos tornar mais fortes. Deus permite as circunstâncias para que possamos crescer com elas, porque Davi, ele ia ser rei. Ele precisava aprender como ser um rei correto, reto, justo. Ele precisava aprender o que era ser um rei, que é liderado, governado por um Deus. Eu imagino que talvez você esteja vivendo circunstâncias tão difíceis que você já por várias vezes já pensou, Deus, eu não aguento mais. Eu tô aqui caminhando com o Senhor não me dá uma solução. Mas, amados, às vezes a solução é só parar para ouvir a voz de Deus. É o que Pedro fez, amados, é o que Pedro fez. Ele desceu daquele barco chateado, frustrado, cansado. Às vezes a solução é você parar para ouvir qual vai ser a ordem de Deus e parar de querer fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Ah, mas o líder da igreja falou que eu preciso fazer assim, que eu preciso restaurar minha família. Amados, mas não é da boca dele que você precisa ouvir, é da boca de Jesus. Quando a palavra vem direcionada por Deus, ela te conforta, ela te consola, ela te fortalece. Ela te renova, ela não te traz peso e sobrecarga não, amados. Bota isso na balança. Tem muita gente aí falando aí, ah, você tá julgando demais a liderança porque a liderança incentiva a lutar pela família. É, amados, mas é uma liderança que tá jogando um fardo pesado e Jesus vai dizer que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Não existe isso de eu pegar e chegar aqui no meu canal e jogar um fardo pesado nas suas costas. Isso não é de Jesus, amado. Jesus, ele não vai trazer, ele não vai pôr sobre a sua vida nada que te traga sobrecarga. Ele não vai trazer sobre a sua vida nada que tira a sua força, que suga a sua força. Quem faz isso
É o inimigo, amado. Quem faz isso é a circunstância que você não soube como enfrentar, porque você não soube aonde se fortalecer, você não soube aonde se recarregar. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui para viver a restauração da nossa força. Porque circunstâncias virão e ao longo da vida nós vamos viver muitas coisas. Jesus está voltando, e aí? Alguns dizem que a igreja sobe antes da grande tribulação, outros dizem que não. Mas independentemente de qual for a situação, você precisa se fortalecer, você tem que se preparar para o que está por vir. Estamos vivendo tempos difíceis, amados, onde entrar num supermercado e pegar 3 sacolinhas é R$ 150. E um salário mínimo é R$ 1.420. Estamos vivendo um tempo, amados, aonde ir num sacolão. Esses dias eu fui no sacolão, fiz uma compra. O rapaz que estava passando a compra na minha frente, na hora que ele viu o preço, ele ficou assustado, porque ele levou um tiquinho de coisa do sacolão. Ele virou para a mulher do caixa, pôs a mão assim no peito e falou assim: quanto que deu? Porque a gente está se assustando com as circunstâncias. Nós estamos nos assustando com o que está acontecendo lá fora. E hoje, no caminho para cá, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu só estou vivendo hoje pela graça de Deus. Só não tem me faltado nada pela graça de Deus. O que seria de mim sem Deus? Estava na casa da minha avó, aí meu tio virou pra mim e falou comigo assim: Você tá conseguindo comprar comida, essas coisas pra você e pras meninas? E amados, na hora aquilo pra mim foi difícil. Ouvir o meu tio me perguntar aquilo. Porque eu não estou trabalhando no momento. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma alegria tão grande de poder falar pra ele: claro que eu tô. Deus não me deixa faltar nada. E Ele não me deixa faltar nada. Tem dia, amados, que eu quero comer alguma coisa diferente, eu quero fazer alguma coisa, eu não tenho condição, mas parece que Deus dá, sabe? Ele move céus e terra. Um pequeno desejo. Não é à toa que a palavra vai dizer: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, amados. Entende? É muito lindo ver como Deus trabalha. E eu repito, eu não sei o que você está passando. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não estou vendo você. E eu lamento muito por isso, porque eu queria muito ter a oportunidade de ver vocês, de dar um abraço em vocês, porque quando eu estava aqui vivendo meu deserto, eu queria que alguém viesse me dar um abraço. Eu queria. Mas não tinha ninguém. É difícil. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor me abraçou. E foi um abraço que me renovou, me fortaleceu. Eu quero que vocês vivam isso. E para hoje, eu tenho um dever de casa para você que tá vendo esse vídeo. Nós vamos orar aqui agora pela restauração da nossa força, mas depois eu vou te passar um dever de casa para você concluir e ir dormir e viver esse renovo de Deus, essa restauração. Porque nós não queremos que seja um momento de renovo, um momento de fortalecimento. Nós queremos que seja uma restauração. Que Deus faça de novo. Que as nossas forças sejam novas. O nosso vigor seja novo. Amém, amados? Senhor, meu Deus e amado Pai. Oh, meu Deus querido, maravilhoso é o seu nome, Senhor.
Primeiramente, eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor me proporcionou e proporcionou para os meus irmãos, porque independentemente das circunstâncias difíceis que temos vivido, estamos aqui. Eu aqui falando para os meus irmãos e eles do outro lado me ouvindo. Deus, eu queria muito a oportunidade de conhecê-los, de vê-los. Espero que o Senhor um dia me dê essa oportunidade, a oportunidade de sentir os meus irmãos perto, de poder conversar, de abraçar, de compartilhar a dor, de compartilhar a oração, de fazermos juntos. A tua palavra diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É bom estar unidos, é bom estar próximos, é bom estar ligados, com um propósito único. Senhor, meu Deus, quantas vezes as circunstâncias têm sugado as nossas forças, sugado as nossas energias, e temos nos esquecido que o Senhor nos fez para sermos como águias e não como um canarinho frágil, que a qualquer vento que bate tem que encolher as asas e se esconder porque não tem forças para voar. O Senhor não nos fez para isso. O Senhor nos deu força, o Senhor nos deu vigor. E a tua palavra diz que o Senhor nos restaura, o Senhor faz de novo. A tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Senhor, tem misericórdia de nós, restaura a nossa força para que possamos nos levantar contra o verdadeiro inimigo que se posicionou contra nós, contra o verdadeiro inimigo que quer nos ver derrotados, contra o ladrão que suga as nossas forças, que rouba as nossas energias, que quer nos matar, que quer nos roubar e que quer nos destruir. Senhor, tem misericórdia e restaura a nossa força para podermos cumprir o teu propósito. A palavra vai dizer que havia uma multidão que seguia Jesus na segunda multiplicação dos pães e peixes, e que eles já estavam ali há 3 dias sem comer e sem beber nada, em jejum. E a tua palavra vai dizer que Jesus se preocupou com eles e que ele não queria despedi-los daquela maneira, sem forças, com fome. E a tua palavra vai dizer que ele chama os discípulos dele e ele diz: tragam pão, vamos alimentar este povo para que eles não desfaleçam no caminho, porque o Senhor se preocupa conosco. Meu Deus, o Senhor se preocupa com a nossa aflição, o Senhor se preocupa com a nossa dor, o Senhor se preocupa com a nossa fraqueza. O Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. O Senhor conhece as nossas limitações. Por favor, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, restaura a nossa força, Senhor, para que possamos ir em busca do propósito que o Senhor tem para nós. A palavra vai dizer que porque Davi se fortaleceu no Senhor, ele juntou-se com os 600 homens que com ele estava, e ele foi até o território do inimigo, e ele resgatou todos aqueles que foram cativos. Dá-nos força, Senhor, para irmos em busca daqueles que estão cativos. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos força, Senhor, para não desistirmos dos teus propósitos. O inimigo pode ser forte, o inimigo pode ser poderoso, o inimigo pode se levantar, mas mesmo que pareça que ele é grande, ele não é, ele já é um derrotado. Nós temos um Deus que é realmente forte, é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Por isso eu te peço, Senhor, que possamos olhar para Ti na dificuldade, que possamos olhar para o Senhor nas circunstâncias, que possamos nos voltar para o Senhor, que quando a aflição
se levantar no nosso coração e quiser tomar o lugar, nós possamos nos lembrar: ei, você tem um Deus, e possamos nos fortalecer em Ti, Senhor. Restaura a nossa força, Senhor. Restaura a nossa força, Senhor. Restaura a nossa força para que possamos nos posicionar como o Senhor deseja. Senhor, Senhor, eu te entrego a vida dos meus irmãos que por tantas vezes têm pensado em desistir, que tiveram as suas forças sugadas, extraídas e estão desanimados, desmotivados, fracos. Restaura-o, Senhor. Restaura-o, Senhor. Restabeleça esses irmãos, Senhor. Renova esses irmãos, Senhor. Direciona eles no seu propósito, Senhor. Que o coração deles faça eles se lembrarem que eles têm um Deus e que esse Deus se importa conosco. Que esse Deus nos ama demais. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, restaura a nossa força. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amados, eu tenho uma missão para você agora. Uma missão para aqueles que querem verdadeiramente viver a restauração. Para aqueles que têm fé, nem que seja pequenininha como um grão de mostarda. Agora, sabe o que você vai fazer? Você vai procurar um cantinho. Nem que seja dentro do banheiro, nem que você tenha que virar para seus filhos aí e falar assim: ó, a mamãe ou o papai vai ali dentro do banheiro agora que eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa. Dá uma desculpa aí, sai. Vai para um lugar que você possa ficar sozinho. E você vai ouvir 2 louvores. Um é aquele louvor: foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. O nome dele é Por Causa Dele. Você vai ouvir esse louvor. E em seguida você vai ouvir um outro louvor. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Você vai ouvir esses 2 louvores. Deus está te ensinando é o segundo. E o primeiro é Foi por causa dele. Mas você não vai só ouvir. Você vai escutar. Você vai meditar na letra. Você vai contemplar tudo aquilo que o Senhor já fez por você até hoje. Todas as vitórias que o Senhor já te deu. Todas as vezes que mesmo que você tenha olhado e que você se viu sozinho, o Senhor estava ali, você se voltou para Ele e Ele renovou as suas forças, Ele te fortaleceu. Não se esqueça disso. Por mais que todos virem as costas para você, Deus não te abandona, Ele não vira as costas para você, Ele não desanima de você, Ele não desiste de você. Ele vai dizer ainda que a mãe que amamenta se esquecesse do seu filho, eu jamais me esqueceria de vocês. Jamais. Então, amados, façam isso. Façam isso. Não deixa para depois. Se possível, faça isso agora. Encerrou o vídeo, já procura um cantinho. Mas não deixa para depois, não. Não deixa de receber o que esse vídeo tem para você. Amém? Ó, que o Senhor te abençoe e que Ele te fortaleça no nome de Jesus. E amanhã nós vamos estar aqui para o último vídeo dessa segunda semana de restauração, se Deus quiser. Amém?